todos. Gostaria de parabenizar, né, o Ian e o Alberto pela palestra, o Paulo pelo convite, em nome do SEAD, a Daiane, por estar conduzindo aqui a parte interativa digital, o pessoal da produção, a todo mundo, né, os presentes e os que estão interagindo com a gente. Eu vou falar um pouquinho sobre criatividade, especificamente sobre a criatividade nas videoaulas. E gostaria também de falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu fiz artes plásticas na Unicamp, eu tenho bacharelado e licenciatura. Então, aí já justifica um pouquinho a questão da criatividade, né? E logo que eu me formei, eu fui administrar um canal comunitário em Campinas, onde eu fiquei por 15 anos. E acho que lá foi a maior experiência que eu tive com audiovisual, que foi onde eu aprendi a fazer conteúdo com recurso zero. E isso facilita bastante essa questão da criatividade mesmo, né? Que a gente se obriga a produzir, a gente se obriga a criar conteúdo 24 horas numa televisão sem recurso, né? Então, a gente tem que ser muito criativo, tanto na questão de conteúdo, quanto de produção, de cenário, enfim, a gente tem que se virar. Nesse tempo, né, que estava no canal, a gente ganhou, lá, o pessoal da produção do Canal 8, a gente ganhou alguns prêmios também com documentários pequenos, né, prêmios pequenos, mas que foram relevantes para a gente, pelo trabalho, né, pela forma que a gente trabalhava. E, em um determinado momento, eu não me sentia vontade de ter autoridade para falar, administrando um canal comunitário, né, um canal de TV, e achei melhor fazer um curso de jornalismo. Então, aí foi a minha experiência com a área da comunicação. E, quando eu terminei o jornalismo, eu fui fazer, juntei a questão da educação, a criatividade, a educação e a comunicação, e fui fazer o mestrado na Faculdade de Educação, na Unicamp, no LANTEC, que era o Laboratório de Novas Tecnologias voltada à educação, que foi bastante gratificante também, e desenvolver um trabalho lá com eles. Quando eu terminei esse trabalho, eu fui convidada pela professora Mônica Garbim a ser tutora na Univesp, que estava começando. Então, eu fiquei por 2 anos na Univesp, e que foi muito, essa experiência foi muito interessante para esse trabalho que depois eu fui fazer como designer instrucional, porque eu trabalhei lá na ponta com o aluno e conheci, né, mais de perto a experiência do aluno, lá na ponta, né, com a videoaula. Depois de 2 anos, o que era o eixo comum, ele virou o eixo específico, que era Química, Física, Biologia e Matemática, e eu tive que sair, porque eu não tinha graduação nessa área, e segui em outros projetos, e depois de um tempo eu voltei, também fui convidada de novo a voltar para a Univesp, aí, nesse momento, juntando toda essa expertise com a produção de vídeo, com a produção de documentário, com essa visão de educação, com esse conhecimento, né, específico da Univesp, de videoaula, de educação à distância. Então, era um pacote grande que eu me encaixava, né? Então, é sobre isso que eu quero falar. Então, eu quero apresentar para vocês, né, que eu chamo um case, né, de videoaulas na Univesp, pode passar também, mas eu quero me ater a esse tempo que eu fiquei lá na Univesp. Tá? Eu vou falar desse tempo, que foi mais ou menos de agosto do ano passado até maio, junho desse ano, que foi quando eu saí. O desafio, quando eu fui para lá, era pensar nessas videoaulas que eram longas demais, videoaulas de 40, 50 minutos, que eram a grande reclamação dos alunos. Que, por mais que exista o conteúdo, que exista a obrigação do professor passar esse conteúdo para o aluno, a gente tem que pensar no aluno lá na ponta também, o quanto isso é penoso para o aluno assistir
10, 20 videoaulas de uma disciplina, com 40, 50 minutos cada uma. O que fazer com isso, né? Aulas que repetiam, como os meninos, né, já mostraram aqui, como o Alberto bem falou também, que geralmente repete a aula presencial. Então, uma lousa, o professor grava, né? Mesmo tendo uma lousa digital, com recursos digitais, ele passa a ser, o recurso digital, a ferramenta digital passa a ser, a videoaula passa a ser isso, mas ela está reproduzindo uma aula tradicional, você só trocou a lousa e o giz pela lousa digital. Os cenários estáticos, né, lógico, porque você está dentro de um estúdio, mas você tem uma lousa digital, mas você está usando o PowerPoint como você usa dentro de uma classe, de uma sala de aula. Então, o que fazer com isso? Então, nesse momento, né, nessa análise que a gente já foi fazendo o planejamento, a gente entendeu que as aulas tinham que ser mais curtas, para começar. A gente tomou por base as palestras dos seminários TED, que eles têm, no máximo, 18 minutos. Né? E eles estão dando certo, né? Eles têm uma visibilidade muito grande. E por que não adotar isso? E daí para mais baixo tempo. Também, como falou, né, como os meninos também indicaram, né, usar essa linguagem dos youtubers, dos blogueiros, porque eles têm um trabalho super dinâmico. Eles usam todo dia um assunto diferente, um cenário diferente. Eles, além dos cenários que eles usam, eles estão sempre em pontos diferentes. Eles estão na rua, eles estão, né, na porta do cinema, na praça, estão conversando com um, entrevistando o outro, eles estão fazendo selfie, estão para lá, estão para cá. Essa dinâmica é interessante, a gente tem que explorar, porque é a linguagem do jovem, é ele que está lá na ponta que a gente tem que agradar. Então, focar o conteúdo, óbvio que a gente não pode abrir mão do conteúdo, né? E quando a gente fala, né, de ter esse planejamento antecipado, é esse planejamento que o professor traz, para a gente, né? Com bastante antecedência, que toda essa pré-produção ela é capaz de fazer. Como o Ian também falou um pouco sobre isso na palestra dele, que existe uma coisa importante, que é o professor também perceber as possibilidades do que ele pode apresentar, né? Do que ele pode produzir quando ele vai fazer uma videoaula. Conectar essa videoaula com o conteúdo dele no AVA, né, no ambiente virtual de aprendizagem. O professor também precisa entender que ele tem um suporte teórico no ambiente virtual, então a videoaula pode ser um pouquinho mais light, né? Ela não precisa ser aquela aula pesada. Pensa numa aula de química, física, né, aquele monte de fórmula, de conta. Acho que, né, fica, tanto o professor quanto o aluno ficam doidos para ensinar e para aprender, né? Utilizar mais recursos, né, de aprendizagem, o pessoal de design instrucional ser mais participativo, né, criando essas ferramentas, desenvolvendo mais ferramentas, mais recursos de ensino, né, e principalmente digitais. Aumentar também a utilização, né, de ilustração e de animação, tanto do ambiente virtual quanto das videoaulas, e que eles conversem, né, que eles sejam paralelos. Pode passar. Então, a gente conseguiu detectar alguns suportes iniciais que eram imprescindíveis para se trabalhar, que era media training, suporte do design instrucional com o professor e convergência das disciplinas. O media training, num primeiro momento, foi feito um manual para os professores, onde tem tudo lá, desde técnicas vocais para o professor esquentar a voz antes de entrar no estúdio, como ele se portar na frente da câmera, o que ele fazer com a mão para não ficar gesticulando, que tipo de vestimenta, que tipo de roupa. Uma coisa que o Alberto falou, essa questão da imagem do professor, uma coisa que a gente frisava bastante, a imagem
Num vídeo, a imagem é a primeira impressão é que fica. Você vende uma imagem, né? Você gostando ou não, você está vendendo uma imagem. Então, você tem que ter um respeito pelo aluno, você tem que ter, né, você tem que usar uma boa expressão, você tem que se arrumar como se você fosse para um encontro mesmo, né? Como se você fosse jantar fora. Então, é agradável você se arrumar e se vestir bem, né, e fazer esse agrado para o aluno. Você conquista o aluno, você quebra algumas barreiras, né? O aluno gosta disso. Então, não, pode voltar. Então, nesse media training também, a gente levava, além dessa parte, né, toda essa parte teórica que ele podia consultar, que era tipo, né, a dica SEAD, que eu achei perfeita, né, que é um casamento, né? Você tem a parte prática, né, em pequenos vídeos, e a gente ficou no manual na parte teórica. A gente também levava o professor, porque na Univesp tem a produção da Univesp é feita, a gente tem um estúdio dentro da TV Cultura. Então, o que para muitas pessoas pode ser uma coisa fantástica, ir gravar na TV Cultura, para outras pessoas pode ser aterrador. Pode ser uma experiência aterradora. Você entrar num estúdio desse tamanho, cheio de holofote, câmera, gente passeando, tal. Para professor que nunca teve essa experiência, ele pode ficar travado e não conseguir fazer, não consegue gravar. Então, você quebrar esse gelo, levar o professor para apresentar o estúdio, conhecer os equipamentos, conhecer a equipe de gravação, conhecer a lousa digital e todos os recursos que ela oferece, conversar com ele. E é nesse momento, né, dessa visita e dessa conversa, que a gente conversa com ele sobre as possibilidades de videoaula que ele pode fazer. Que as videoaulas podem sair daquele estúdio e acontecer de uma forma diferente, que elas podem ser roteirizadas, que elas podem ser feitas de várias formas. É nessa hora que a gente troca ideia com cada professor e o professor entende e começa a criar possibilidades também, ele, de possibilidades mesmo de sair da caixinha. Ele começa a entender que ele pode fazer... eu gostava de usar uma palavra que o Ian usou também, eu acho que é recorrente de videoaula isso. A videoaula tem que ser um respiro para o aluno. Eu gosto muito de usar isso. No meio, às vezes, você não tem como não ter uma videoaula maçante, né, ou pesada, mas você pode, no meio disso tudo, fazer uma videoaula bacana que seja um respiro para o aluno. 3, 4 videoaulas pesadas, ele pode ter um respirozinho para ele ter força para continuar mais 4, 5 aulas pesadas, e assim ele vai indo e não desiste, né, porque com um aluno EAD, a gente tem que ter esse cuidado também, né? Porque é um aluno que ele é mais fácil de desistir, né? A gente tem que estimular. Então, esse também é um ponto que tem que ser levado em consideração, né? Então, esse suporte com o professor, e aí a gente tem um exemplo, que essas videoaulas... Não sei o que aconteceu ali, mas, enfim, são videoaulas roteirizadas e que aí elas acabam saindo do estúdio. Elas podem ser gravadas na rua, elas podem ser gravadas no meio de uma avenida. Isso aqui é uma professora de matemática dando uma aula no meio da Avenida Paulista. E ela deu a aula de matemática dela. Então, o professor precisa estar disponível, né, ter essa disponibilidade. Ele precisa ter esse tempo também, óbvio, a gente sabe que a carga horária do professor é bastante grande, mas se a gente conseguir fazer nesse media training, nessa visita, que o professor entenda que ele tem essas possibilidades, ele se anima a fazer, né? Ele consegue, porque às vezes o professor não tem essa visão de que é possível toda essa produção, né? E eu acho que é um pouco, 50% eu acho que mora nisso, né? Às vezes ele não entende, a gente pensa, a gente que lida com audiovisual, acha que tudo isso é fácil, vamos fazer tranquilo, vamos fazer assim, assado. Mas o professor não sabe que tudo isso é possível, né?
Outro suporte também, o professor, são a parte de ilustração, de animação também, que pode ser feita, né, com o suporte do Departamento de Arte. Também, isso é um exemplo pequeno, pode passar. E um exemplo bacana também é a questão da convergência das disciplinas. Aqui é um exemplo que eu trouxe só, por exemplo, a disciplina de biologia, que num bimestre tinha, por exemplo, a aula de genética, evolução e taxonomia vegetal. Quando conversando com esses professores, né, numa reunião de media training, a gente detecta, junto com todo esse material, que existe nossa, lá no meio tem uma palavrinha, um DNA que perpassa por todas elas, né, e que, de repente, a gente pode fazer isso aí da liga, né? Vamos pesquisar e saber se a gente pode, em algum momento, juntar isso aqui, para juntar essas 3 disciplinas, porque, para o aluno, isso é importante. Então, conversa com os 3 professores, saber se consegue sentar numa mesa, fazer um debate sobre o DNA no final do bimestre, encerrando o bimestre, porque o aluno consegue entender que tudo aquilo que ele estudou em cada uma das 3 disciplinas, ele consegue ter um fechamento. E aí tudo faz sentido para ele. Ele começa a entender de uma forma mais fácil e de uma forma mais interessante, fica tudo mais agradável. É um reforço a mais também, bastante interessante, né? E os resultados dessas ações foram evidentes, né? O planejamento para o recebimento do material antecipado, né, do professor para o design instrucional indicar e sugerir modelos, né, juntamente com os professores, sempre, né? Uma coisa assim que eu gostaria de frisar também é que esse modelo ele foi orientado para professores que não tinham ainda experiência com gravação de videoaula, tá? Óbvio que os professores, a gente também tem professores na Univesp, bastante professores que já tinham experiência, né, que já eram antigos de casa, que não tinham esse tipo de problema, ou né, não precisava muito disso, né? A gente está falando aqui de professor que não tinha experiência em videoaula, né? Então, mas o que a gente começou a fazer com mais periodicidade, né, é o roteiro para as aulas mais dinâmicas da equipe da Univesp TV, que fica lá na TV Cultura, aumentar a equipe de arte para ilustração e apoio de arte, né, e animação, né, isso aumenta a pesquisa de campo, claro. A gente também definiu métricas para as videoaulas fechadas e roteirizadas. As videoaulas fechadas são essas as tradicionais, que elas não podem ser mexidas mesmo, não tem muito jeito, mas pelo menos o mínimo de 3 aulas, no mínimo uma aula tem que ser diferenciada, né? E essas aulas diferenciadas, roteirizadas, elas pode ser um debate, pode ser uma entrevista, pode ser uma externa, pode ser um documentário, pode ser uma animação. Fica a escolha do professor, junto com a equipe de design instrucional, a escolha da melhor opção do que a disciplina dele oferece. E, para o professor, óbvio que são as possibilidades que ele consegue enxergar, as possibilidades de ter aulas diferenciadas e roteirizadas junto com a equipe de design instrucional. Aí eu gostaria de fazer, a gente tem que fazer um recortezinho para mostrar. Eu gostaria de mostrar para vocês, são pedaços pequenos de 10 segundos, de 5 videozinhos, que cada um deles mostra um exemplozinho do que eu falei aqui, e daí eu faço um comentáriozinho breve sobre eles e pode tocar. Esse é um exemplo de animação para abertura. Stop! No! Stop! What do you need? Help! Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate. Hi guys, eu sou a professora Simone e essa é a
Professora Simone. Oh my God! Hoje nós teremos aula em dose dupla. It's true. Yeah, that's it. E para isso a gente trouxe um tema muito interessante para conversar com você hoje. So, we have compreensão oral e introdução. Então, esse é um exemplo de... É uma introdução para a aula de inglês, né, que a gente usou animação, só para deixar mais animadinho. Então, você faz uma abertura dessa, a pessoa já, né, o aluno já fala, poxa, que bacaninha, né? Vamos até o fim. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as aplicações dos conceitos de espaço vetorial e transformações lineares na computação gráfica. Para isso, nós convidamos o professor Elton, que é professor da Engenharia de Computação aqui da Univesp. Olá, professor. Muito obrigada por participar dessa nossa videoaula. Professor, a computação gráfica tem sido muito utilizada em filmes, jogos, treinamentos, simulações e até mesmo na medicina. Como os conceitos de espaço vetorial e mudança de base são utilizados dentro da computação gráfica? Olá, Fernanda, tudo bem? É um prazer fazer uma participação aqui na sua aula de matemática, né? E, bom, a computação gráfica é um excelente exemplo aí de área multidisciplinar, né? Onde envolve conceitos de computação e matemática. Eu acabei de falar disso aqui na aula para engenharia da computação. Esse exemplo também, a gente simulou uma conversa ao vivo entre a professora de matemática e o professor de computação, mas, na verdade, a gente gravou em momentos diferentes e projetou na lousa digital. Eis uma utilização diferente para a lousa digital, que não o uso de PowerPoint. A primeira onda é representada pela primeira revolução da humanidade, a qual ele chama de Revolução Agrícola, que ocorre entre o período de 5.000 a 3.000 anos antes de Cristo, nas regiões do Egito e Mesopotâmia. A invenção do arado marca a inovação da tecnologia para esse período. A segunda onda é representada pela Revolução Industrial, que acontece a partir do século XVII na Europa, e a invenção da máquina a vapor marca a inovação da tecnologia para esse período. Então, esse é um exemplo que a gente utilizou a linguagem do documentário para ilustrar a fala do professor, tirando o texto, o PowerPoint de texto da lousa digital, introduzindo imagens e simulando um documentário. A nossa vida é feita de escolhas. Todos os dias tomamos muitas decisões, desde o momento em que acordamos até a hora em que vamos dormir. E na maioria das vezes não temos todas as variáveis que precisamos para analisar a decisão a ser tomada. Será que vai chover? Qual fundo de investimento terá retorno maior? Consigo atravessar a cidade em 15 minutos para chegar no horário do meu compromisso? Qual a chance de conhecer o amor da minha vida num aplicativo de relacionamento? A professora Fernanda é a nossa estrela da Univesp. Ela é super animada para fazer as produções. E esse é um outro recurso que a gente utiliza, tanto a externa quanto a animação, é uma junção de tudo, né? Oi, professor, tudo bom? Tudo bom? Estamos aqui de novo, né, com o nosso bate-papo. Mas olha só, hoje eu estou desanimada. Por quê? Eu recebi uma mensagem aqui no celular de uma amiga minha, está muito mal escrito, tem muito erro, olha só. Tem erro sim. Não é? Imagina se ela tivesse mandado um e-mail assim para o chefe dela. Não, isso não. Isso não pode. Então, é ótimo para eu explicar uma coisa. A linguagem é uma capacidade humana de exteriorizar o que está aqui dentro. Então, esse é um exemplo de quando a gente não tem como fala, coadjuvante, a gente usa quem está ali por perto, né? E quando a gente não tem cenário, a gente usa um chroma também e deixa o... Era um estúdio bem pequenininho, não foi feito na TV Cultura, essa aula de português, e foi feito num estúdio bem pequenininho, com chroma key,
e simulando um banco de praça, e deu super certo. A gente usou uma arte esquisita lá no fundo, e simulando um jardim, uma praça, e deu super certo. Então, como o Alberto estava falando também, a gente não precisa ter... não é porque a gente está na TV Cultura que a gente precisa fazer produções, né, de cinema, produções... Lógico que lá a gente tem condições de fazer isso, e a Univesp prima por qualidade nas videoaulas com esse padrão. Mas, falando no geral, né, da produção de videoaulas, a gente consegue fazer também. A gente consegue fazer coisas boas com muito pouco. Então, foi isso que eu quis mostrar para vocês, eu quis trazer para vocês esses exemplos. E queria agradecer também a equipe de produção da Univesp TV, a equipe de design instrucional e arte da Univesp, e aos professores da Univesp que aparecem no vídeo também, né? Os créditos, né, para a Univesp TV, para a Univesp. Eu agradeço a vocês também pela participação. Obrigada.